Oi para você que está se preparando para as inúmeras provas que acontecem por todo esse país. Hoje preparei para você a seguinte aula: Domínios morfoclimáticos e biomas do Brasil. Quero explicar por que é importante você estudar a questão dos domínios e dos biomas do nosso país. Entenda o seguinte: o nosso país tem uma vegetação muito peculiar em nosso planeta. E se você está atento aos principais jornais, às principais revistas e mesmo na TV, todos os dias se fala do Código Florestal. O Código Florestal automaticamente, pessoal, trabalha com a questão dos biomas, trabalha com a questão dos domínios morfoclimáticos. Então, você precisa fazer uma relação com cada um desses domínios, com cada um desses biomas e o Código Florestal. Lembrando também, o Código Florestal tem um conflito muito sério entre a bancada ruralista, ou seja, aqueles que defendem uma parcela dos agricultores, porque nem todos concordam com a bancada ruralista, e também a questão ambiental, os chamados ambientalistas e também os técnicos, porque existe uma diferença aí, você tem que ficar atento, o que é ambientalista e o que é técnico em meio ambiente. Aquela relação de você fazer um estudo científico sobre o meio ambiente e você também ter uma visão romântica sobre o meio ambiente. Esse dado também é muito discutido. Então, nós vamos analisar cada um desses mapas para que nós tenhamos uma visão histórica de como é o nosso país e como foi modificado, atualmente, como que houve as transformações. E para isso é necessário que você tire uma fotografia mental dos mapas que nós vamos ver nessa aula. Analise esse mapa. E quando você tiver com ele mentalizado, faça a relação com os textos que você também vai estudar em relação ao Código Ambiental, ao Código Florestal. Outro detalhe, você vai ver que as questões que foram separadas para a nossa análise, para que você conseguisse responder essa questão, você precisava ter uma noção dessa cartografia, ou seja, desses mapas, tá certo? Muito bem. Qual que é o nosso primeiro mapa? Acompanhe. Então, o mapa de biomas do Brasil. E agora eu peço para que você olhe para este mapa e veja cada um dos grandes biomas que nosso país tem. Vamos começar pelo norte, está ali o bioma da Amazônia, ok? Agora, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa. Vamos fazer um comentário sobre cada um deles. Vamos lá, olha para a Caatinga, aí que está aparecendo nesse mapa para você. Há tempos atrás, olhava-se para o mapa do Brasil e observava-se a Caatinga e pensava que era uma área que não tinha muita importância para o nosso país por causa do tempo do clima seco que se tem nessa região. Não, a Caatinga tem sim uma importância econômica muito grande. Idem para o Cerrado. Olha só a mancha ou esse polígono que abraça o Cerrado brasileiro. Mais alguns detalhes que eu quero falar sobre cada bioma que a gente acabou de observar. O Pantanal, por exemplo, é um bioma único para o Brasil. Precisa ser preservado. O que existe no nosso Pantanal? Um período com chuvas e um longo período de estiagem. O período de águas e o período, claro, sem essas águas. O bioma que está relacionado à nossa Mata Atlântica, que pega todo o nosso litoral, como você observa no mapa, e na região sul se estende até próximo ao Paraguai. Este bioma é o mais modificado até então, o que mais passou pela ação antrópica, com a construção de cidades, com a construção de estradas e
a área agrícola. Esse é o que menos tem de mata original. Citando rapidamente para você algumas manchas que sobraram. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Uma mancha que sobrou que é bastante significativa é no Parque Nacional do Iguaçu. Ali tem um exemplar bastante interessante dessa vegetação, mas no restante praticamente desapareceu. E o Cerrado? Pessoal, o Cerrado é interessante você entender que ele é uma fronteira agrícola que há pouco tempo começou a ser explorada. De que maneira? Com a soja. Como o Mato Grosso do Sul, Paraná, já tinha sido totalmente tomado por essa lavoura, precisava-se de novas áreas. E o Cerrado foi a próxima a ser devastada. Ainda tem uma parcela significante, mas no volume que está, logo vai desaparecer esse bioma, se não for tomado os seus devidos cuidados com a sua preservação. Um detalhe para você pensar aí, que também pode ser tema de uma questão. Por que preservar um bioma? Se eu preservar um bioma, o país não vai deixar de ganhar quando planta e depois exporta, por exemplo, a soja, como eu acabei de citar? Nem todos os cientistas pensam assim, nem todos os economistas pensam assim, que eu tenho que plantar, ou seja, tirar a vegetação original, plantar ou fazer lavoura nessa área para que eu exporte o grão ou a carne bovina ou de qualquer outro animal que seja criado nessa região. Nem todo mundo pensa assim. Por quê? Vamos lá. Alguns pensadores, alguns cientistas argumentam o seguinte: ainda existe no Cerrado muita vegetação para ser estudada. Estudada para retirar remédios, para cosméticos e inúmeros outros produtos que podem ser usados também na alimentação. E isto, segundo esses pensadores, segundo esses cientistas, tem um valor maior do que tirar a vegetação e plantar soja ou criar gado. Um dado importante para você pensar. Segundo alguns biólogos, em relação à Amazônia, por exemplo, esse bioma tão importante, tão cobiçado pelo mundo inteiro. Em relação à Amazônia, entende-se que só se conhece 5% dos tipos de vegetação que existem nesse lugar. Portanto, esse tema é muito atual. Se você pegar os jornais internacionais, vou sempre repetir, talvez os mais famosos, o New York Times e mesmo o Financial Times, sempre vai se referir à nossa Amazônia e à questão do desmatamento, que é feita, claro, de maneira clandestina. Quem acompanhou a presidente Dilma fazendo a abertura da 67ª reunião da ONU, notou que ela se referiu a esse fato dizendo que o Brasil reduziu o desmatamento. Reduziu sim, mas ainda não é o suficiente. Então esse tema é muito importante. E quando eu falo em desmatamento, é claro, na Mata Atlântica praticamente isso está resolvido. Tem problemas com a questão do palmito no sul do país. O Pantanal tem o problema da questão dos rios serem desviados para a construção de hidrovias, que é um tema recorrente, sempre volta. Mas em relação à Amazônia, o mundo tem um cuidado extra. Então eu te aconselho o seguinte: logo que o Código Florestal seja definido, vamos ver se até o final do ano isso acontece, você vai fazer o quê? Vai ver o que aconteceu, o que mudou em relação a isso e o que o Código Florestal está trabalhando, que área que vai ser preservada, o quanto cada agricultor, cada proprietário de terras vai ter que deixar como vegetação original. Falei tanto em bioma até agora, eu quero fazer uma pergunta. O que é um bioma? Imaginou que isso, a definição desse bioma pode estar também num enunciado da questão? Um bioma pode ser definido da seguinte forma: como um conjunto de ecossistemas que funcionam de forma estável. Um bioma é caracterizado por um tipo principal de vegetação, mas fique atento, no mesmo bioma pode existir diversos tipos de vegetação.
Vou dar um exemplo prático para você. Normalmente a gente chama de floresta atlântica, mas alguns biólogos, e pode aparecer isso também numa alternativa, vai dizer o seguinte: são florestas atlânticas, porque dentro deste bioma tem um número sem fim de tipos de vegetação. Idem para a Amazônia. Nós olhamos para o mapa e dizemos, aqui está a floresta amazônica, mas dentro da floresta amazônica tem um número muito grande de várias espécies. Como eu falei anteriormente, só se conhece aproximadamente 5% do que existe na floresta amazônica. Tudo bem? Outro detalhe muito caro em relação aos biomas. Vamos ao mapa novamente. Eu quero que você preste atenção muito nesse detalhe, porque também é cobrado isso. Veja o limite entre a floresta amazônica, ou a floresta Amazônia, com o cerrado. Viu que tem uma linha que acaba de maneira seca a Amazônia e o cerrado? Pensa comigo, na natureza as coisas não funcionam assim. Na cartografia, ok, está representado. Mas, por exemplo, o Código Florestal vai tratar de maneira completamente diferente a floresta amazônica e o cerrado. Para cada um deles vai ser um tratamento, ou seja, uma área que deve ser preservada. E quando você olha para esta linha que está no mapa, dá a impressão que termina o cerrado e já começa a Amazônia. Não é assim. Não mesmo. Então, eu quero fazer a seguinte alerta. Nessa linha que você está observando no mapa, na realidade, dá aproximadamente 150 quilômetros. E o que você tem que ficar atento aí? 150 quilômetros, quantas fazendas existem? Quantas propriedades rurais? Automaticamente gera mais um conflito que normalmente também é cobrado. Qual? Qual legislação o proprietário vai seguir? Vamos imaginar que se for Amazônia, eu tenho que preservar de 100, eu tenho que preservar 80. E se for Cerrado, de 100, eu tenho que preservar 60. É claro que cada proprietário vai seguir a lei que pode desmatar mais. E automaticamente, se o técnico vai até esta propriedade e nota que houve um desmatamento, e ele está entendendo que ali é uma faixa de transição ainda, e pode ser considerado floresta amazônica, o que vai acontecer? Vem uma multa sobre o proprietário. Isso que eu estou falando para vocês não é algo incomum, é normal acontecer. Por quê? Nessa linha que eu disse para vocês do mapa, que dá a impressão que acaba de maneira brusca, é uma área de transição, ora ela se parece mais com a floresta da Amazônia, ora ela se parece mais com o cerrado. Esse é fato, claro, que não acontece só nesses dois biomas. Também acontece entre a Caatinga e o cerrado, acontece também entre o cerrado e a Mata Atlântica, ou entre o cerrado e o Pantanal. Essa linha que você observa, você precisa aqui fazer um exercício de escala e imaginar uma área muito grande. Como eu disse, num mapa como esse que você está observando, essa linha pode ser considerada de aproximadamente 150 quilômetros. E imagine você esticar essa linha ainda pelo mapa do Brasil. Quantos 1000 quilômetros existem aí representados? E a partir disso, quantas propriedades estão inseridas? Por isso que eu disse para você ficar alerta a esse ponto. Geralmente no Centro-Oeste essas questões são muito cobradas, idem para a região Norte, para que a pessoa que está fazendo a prova mostre que ela tem capacidade de fazer esta interpretação. Outro mapa que você precisa ficar atento é o mapa dos domínios morfoclimáticos. Esse mapa é do professor Aziz Absaber. Esse mapa foi feito na década de 60. O professor Aziz Absaber era uma das pessoas que mais conheciam o nosso país, que mais sabia falar sobre o nosso país, ou seja, que mais entendia da natureza brasileira. Muito bem. Vamos dar uma olhada no mapa dos domínios morfoclimáticos. Me acompanhe. Note que nesse mapa, os domínios morfoclimáticos são faixa de transição,
domínio amazônico, domínio da Caatinga, domínio do Cerrado, domínio das Araucárias, domínio dos mares e morros e domínio das pradarias. Agora vamos fazer o seguinte, veja o mapa dos domínios e o mapa dos biomas. Olhe para esses dois ao mesmo tempo e aprenda a diferenciar cada um deles. Importantíssimo, então, que você saiba diferenciar esses dois mapas. Qual que é do bioma e qual que é do domínio morfoclimático. Mas o que é um domínio morfoclimático? Vamos lá. Os domínios morfoclimáticos brasileiros podem ser definidos a partir das características climáticas, botânicas, pedológicas, hidrológicas e fitogeográficas. Com esses aspectos é possível delimitar as 6 regiões e domínios morfoclimáticos do Brasil, claro, segundo o professor Aziz Absaber. Repito, importantíssimo conhecer isso, porque se acontecer de alguma questão ser cobrada sobre a nossa vegetação, sobre os nossos biomas e uma relação ser feita com a questão do Código Florestal, você vai se dar bem a partir desse momento. Note nessa questão que você precisava sim ter conhecimentos, tanto do Código Florestal como dos nossos biomas. Vamos ver o que ela diz. Olha só. Na Constituição Federal, são expressamente previstos como patrimônio nacional, além da Serra do Mar, da Floresta Amazônica e do Pantanal Mato-Grossense. Letra A, ZC e Caatinga. Olha só, aqui é uma alternativa que se você não estivesse atento, se você não conhecesse o mapa do Brasil em relação à vegetação, você já podia se perder. O que é ZC? Zona costeira, a área da costa do Brasil onde estão os mangues. Então, é importante, fique atento a isso. Letra B, o que ela diz? Cerrado e Caatinga. Será que é isso que está lá na Constituição? A letra C, Caatinga e Mata Atlântica. Repito a pergunta anterior. Será que é isso que está na Constituição Federal? E a alternativa D, o que ela diz? Zona costeira e Mata Atlântica. Esta é a nossa alternativa correta, tá certo? Então, você precisa entender que a zona costeira e a nossa Mata Atlântica têm uma redação separada das outras e é importantíssimo conhecer isso. E olha a alternativa E que você já ia descartar porque você conhece o mapa. Cerrado e Mata Atlântica. Uma parte está correta, mas a primeira parte que diz o Cerrado não está correta. Uma dica muito importante, eu vou repetir, muito importante em relação a esse tema. Você entra na página do IBGE, ok? Tá aí o endereço para você. Entrando na página do IBGE, você vai no link Geociências. Neste link, você vai encontrar muitos dados sobre a vegetação brasileira e assim você vai ampliar os seus conhecimentos em relação a esse assunto. E eu me despeço desejando a você ótimos estudos.